Olá, boas-vindas ao Amplicast da Igreja Amplitude de Vinhedo. Bom, hoje a gente está começando uma série nova, uma série bem especial para este tempo do Advento. A ideia é a gente mergulhar juntos nessa espera, né, e na celebração da vinda de Jesus. Exato. E para começar, a gente vai conversar sobre uma figura que é, assim, central e também sobre uma das canções mais poderosas de toda a história do Natal. O nosso tema hoje é o Deus Magnífico de Maria. Isso mesmo. A gente vai se basear no Cântico de Maria, que está lá em Lucas capítulo 1, dos versos 46 a 55. É uma passagem, assim, riquíssima e que define o tom de tudo que o Advento significa. Mas antes da gente ler o texto, o que é exatamente o Advento? Porque muitas vezes a gente associa só com aquela correria de fim de ano, né? Presente, festa. Ótima pergunta. Advento, a palavra significa a chegada ou a espera. No calendário cristão é um tempo para a gente meditar na chegada de Jesus. Mas assim, não é uma espera vazia, sabe? Certo. É uma espera por algo que foi prometido, por um Salvador. Na prática, priorizar Jesus no meio de todas as outras programações que a gente tem. Entendi. Então vamos ler essa promessa tomando forma nas palavras da própria Maria. Está em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 46. Diz assim: Então, disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. E a canção continua, né? Descrevendo a ação poderosa de Deus. O que eu acho mais interessante é que esse cântico tem eco, sabe? De outras partes da Bíblia. Ah, é? Sim, principalmente da oração de Ana, a mãe de Samuel, que está lá em 1 Samuel capítulo 2. Isso mostra como Maria conhecia as Escrituras e, mais importante, como Deus age de uma forma consistente ao longo da história. Nossa, que interessante. E a primeira coisa que me chama a atenção, logo no comecinho, é como ela começa. Minha alma engrandece ao Senhor. Ela não fala dela, né? O foco é total em Deus. Exatamente. Ela reconhece que Deus contemplou a humildade da sua serva. Isso é, assim, fundamental. O Deus da Bíblia se revela na humildade. Uhum. Ele escolheu Maria, uma jovem, provavelmente adolescente, de uma cidade minúscula e sem prestígio nenhum, Nazaré. É só a gente lembrar daquela pergunta que fizeram depois para Filipe, né? Nazaré, pode ver alguma coisa boa de lá? E a resposta de Deus é um gigantesco sim. Isso lembra a gente que Deus vê os improváveis, sabe? Aquelas pessoas que o mundo simplesmente ignora. E talvez a gente mesmo se sinta assim às vezes. Sem dúvida. O Evangelho de Lucas destaca muito isso. Um Deus que se aproxima dos marginalizados. A aplicação para a gente é muito clara. Se a gente quiser conhecer esse Deus, a gente precisa se humilhar. Certo. Em um mundo que é obcecado por poder, por autopromoção, a humildade cristã é uma virtude radical. Isso me lembra muito a história de Davi, quando ele dançou perante o Senhor, com toda a força dele e foi criticado por isso. E ele respondeu algo como, e eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. É essa atitude, né, de não ter vergonha de adorar a Deus. É a mesma atitude. Perfeito. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nisso. Maria diz que o Poderoso fez grandes coisas. Que tipo de poder é esse de que ela está falando? Então Maria descreve um Deus com 3 características muito marcantes aí nesse trecho. Ele é um Deus de poder, de graça e de santidade. Poder, graça e santidade. Isso. O poder é o braço forte de Deus. É uma metáfora para a ação libertadora dele, que tirou Israel do Egito e que hoje, para nós, nos arranca das trevas. Entendi. A graça é a misericórdia, que se estende de geração em geração para os que o temem, mesmo quando a gente não merece. E a santidade significa que ele é totalmente diferente, incomparável. E esse poder, ele inverte a lógica do mundo, certo? Porque ela fala em dispersar os soberbos, derrubar governantes dos seus tronos,
exaltar os humildes. Nem encher de coisas boas os famintos e despedir de mãos vazias os ricos. Nossa, isso é muito forte. É a lógica do reino de Deus. É uma contracultura total. E diante disso, a nossa atitude deve ser a de esperar em Deus. Não uma espera passiva, de braços cruzados, mas uma espera de confiança, como o profeta Isaías diz lá no capítulo 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Faz todo sentido. E no finalzinho do cântico, Maria menciona a promessa feita a Abraão. Por que voltar tanto tempo assim na história? Ah, isso é genial. Ela faz isso porque ela está conectando o que está acontecendo com ela naquele momento ao plano eterno de Deus. Uau! O nascimento de Jesus não é um evento isolado, um acidente na história. Ele é o clímax do cumprimento da promessa que Deus fez lá para Abraão, de que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Nós hoje somos abençoados por causa dessa fidelidade de Deus. Então isso quer dizer que mesmo que pareça que está demorando, Deus sempre cumpre o que ele promete? Exatamente. O profeta Isaías, lá no capítulo 9, falou da vinda de Jesus 700 anos antes de acontecer. 700 anos. Pensa nisso. A boa notícia para a gente é que Jesus veio. Ele é a grande luz que brilhou na escuridão. Então, o desafio prático para nós é confiar plenamente nele. É como está em Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Certo. Então, para a gente resumir, o Cântico de Maria nos ensina a magnificar a Deus através de, eu diria, 4 atitudes. Nos humilhar, esperar ativamente, confiar plenamente e, por fim, adorar. Ansiedade. Jesus é o centro da história. Ele é a resposta de Deus para nós. Conhecendo um Deus assim, como não adorá-lo? Fica até uma reflexão, né? Para todos nós, nesta época de tantas listas de desejos, de presentes, qual é o espaço que a nossa alma realmente dá para engrandecer ao Senhor? O que na nossa vida precisa diminuir para que ele seja magnificado, assim como foi na vida de Maria. E com essa reflexão, a gente encerra nosso primeiro episódio da série de Advento. Que a gente possa, como Maria, encontrar alegria em engrandecer ao nosso magnífico Deus. E para continuar essa conversa e ficar por dentro das nossas mensagens, siga a gente no Instagram em @AmplitudeVinhedo, @AmplitudeVinhedo, e nos acompanhe também no YouTube. É só procurar por Igreja Amplitude Vinhedo. Obrigado pela companhia de todos. Uma semana abençoada. Até a próxima. Até a próxima.